Glórias a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Prazer bastante grande estar aqui nesta oportunidade. Deus abençoe a todos os irmãos presentes. Eu quis aproveitar o dia de folga hoje para visitar e estar um pouco com meu amigo Valmor Buri. Estou alegre, estou satisfeito e estava com saudade dos irmãos e louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os irmãos nesta noite. E agradeço muito ao meu pastor Simão Bilek. Obrigado, pastor, porque se não fosse o pastor Simão, certamente a gente não estaria ocupando essa tribuna. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor. Obrigado, meu pastor. Muito bem, vamos ler a Bíblia, nos é dada a oportunidade, e eu quero deixar uma palavra para os irmãos, prometo que vou ser bem rápido, bem sucinto, visto que nós temos ainda a Santa Ceia do Senhor para administrar. Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra comigo no capítulo de número 28. E eu quero deixar uma palavra aos irmãos, um versículo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero repartir convosco alguns pensamentos, alguns sentimentos que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Quantos acharam? Digam amém. Muito bem, o versículo de número 20 apenas. E apenas a parte B do versículo, Mateus 28 e 20, a parte B do versículo nos diz assim: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir junto? No 3. 1, 2, 3. Eis que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, irmãos. Queiram estar assentados, por favor. Muito bem, eu estava pensando em algumas coisas, visto que a Bíblia é cheia de mensagem, uma mais linda que a outra, e estava pensando na importância deste culto, visto que é um culto realmente de uma importância muito grande. Todo crente que valoriza culto de Santa Ceia, ele tem uma tendência muito forte de crescer no sentido espiritual. Crente que não valoriza culto de Santa Ceia tem uma tendência muito forte, ao contrário, de declinar na vida espiritual. Eu penso que é um dos cultos mais importantes da nossa igreja. E quando nós analisamos os princípios que norteiam o culto de Santa Ceia, baseado na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que este culto é um culto festivo, é um culto de celebração, é um culto onde se manifesta a nossa alegria, deve se manifestar a nossa alegria, a nossa adoração e a nossa gratidão a Deus. E eu estava pensando numa palavra e me veio este versículo ao coração. Jesus, ele estava já sendo assunto ao céu, já havia sido crucificado, morto, ressuscitado, e aparece aos discípulos, e antes de subir ao céu, ele faz uma promessa aos seus discípulos, dizendo: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu comecei a pensar nesta palavra e logo entendi que, obviamente, existem alguns princípios básicos necessários que eu devo observar, que nós precisamos observar, para que Jesus realmente esteja conosco todos os dias. É claro que existem alguns princípios a serem observados. E a primeira coisa que eu devo observar é que eu devo estar pronto e bem disposto a ouvi-lo. Eu preciso ter disposição para ouvir Jesus falar. Porque se eu não tiver essa disposição, certamente Ele não vai estar comigo. Veja bem, meus irmãos, que desde quando Jesus ministrava, nós encontramos um grupo de pessoas que sempre esteve disposto a ouvir Jesus falar. Mas existia um grupo de pessoas que ouvia com um senso crítico, na verdade. O que mais me chama a atenção no ministério de Jesus é que quando ele começa o seu ministério, ele não se associa com fariseus, com os saduceus, que era uma elite religiosa da época, nem com os herodianos, nem com os essênios, mas Jesus procura
os pobres e necessitados, os marginalizados daquela época. E era justamente esse grupo de pessoas que paravam para ouvir Jesus falar. E Jesus queria exatamente alcançar essas pessoas, os simples da época. Jesus sempre falou às pessoas simples. É justamente por isso que ele sempre falou, ou na maioria das vezes, pelo menos, Jesus falou por parábolas. Observe um detalhe muito interessante. Certa vez Jesus ele fala por parábolas a uma multidão. Jesus sempre esteve seguido de uma grande multidão. Em volta dele sempre tinha um grande número de pessoas. E havia os simples e havia também os doutores, os sábios daquela época, que queriam ouvir Jesus com os seus propósitos bem definidos. Nós vimos Jesus falando por parábolas, dizendo certa vez o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando ela é lançada na terra, ela se torna a maior das árvores, de maneira que as aves do céu vêm e fazem nela os seus ninhos e se abrigam nela. Aí você vai ver a história e observar o grão de mostarda, você vai perceber que o grão de mostarda não era a menor de todas as sementes. E quando ela é lançada na terra, ela também não se torna a maior das árvores, de maneira que as aves vêm e fazem o seu ninho nela e se abrigam, enfim. O grão de mostarda, quando é lançado na terra, ele se torna uma árvore de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros no máximo de altura, e é bem flexível, não é nada forte, não se torna uma árvore robusta. Então significa que Jesus não entendia nada de planta, de botânica, de grão de mostarda? Então significa que Jesus não sabia nada desse tipo de coisa? É claro que não. Jesus queria alcançar as pessoas simples e ver quem tinha disposição para ouvi-lo, porque ele não queria falar aos sábios e entendidos. E quando Jesus lança a mão desta parábola, os sábios e entendidos que estavam na sua volta, logo eles cutucam um no outro assim e dizem o seguinte: está vendo? Esse homem nem de grão de mostarda ele entende. Como é que nós vamos parar para ouvir este homem? E os simples ficam. Os sábios e entendidos logo vão saindo, vão se retirando. Os doutores vão pegando cada um o seu caminho. Mas os simples que Jesus queria alcançar, aqueles que não entendiam mesmo de grão de mostarda, ficam para ver o que Jesus tinha para dizer. É claro que Jesus não estava falando do grão de mostarda propriamente dito. Jesus estava falando aqui da nação de Israel, que ela era a menor de todas as nações, e que ela, lançada na terra, iria se transformar na maior nação, de maneira que todas as nações, futuramente, na plenitude dos tempos, virão se abrigar nesta grande árvore que vai se tornar a nação de Israel. Isso vai acontecer ainda. Jesus fala por parábolas para ver quem tem disposição para ouvir. Aliás, a Bíblia toda, na verdade, é uma espécie de uma parábola. Quando você observa o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Números, capítulo de número 33, você vai começar a ler a Bíblia ali, você vai perceber que ela começa dizendo assim: e estas foram as jornadas dos filhos de Israel, desde que saíram de Ramassés e entraram na terra prometida. E começa a falar sobre jornadas. Mas na verdade, quando você começa a discorrer o texto, você vai perceber que ela não vai falar de jornadas propriamente dita. Ela vai falar de paradas, de acampamentos. Aí você entende que Israel fez 42 acampamentos, 42 paradas, desde o Egito até entrar na terra prometida. Aí eu vejo mais uma vez a importância de parar. Porque toda vez que Israel armava acampamento, parava, era para ouvir a voz de Deus. Era para ouvir Deus falar. Deus assim determinava que o povo parasse, porque era Deus que parava, era a nuvem que parava para que o povo parasse, armasse acampamento, porque Deus tinha uma palavra de orientação para o povo. Aí eu entendo mais ou menos por aí, por esses princípios básicos, que o sucesso da jornada de um homem não está na velocidade com que ele anda, mas sim nas paradas que ele faz. Porque quando ele para para ouvir. Quando ele para para se renovar.
Quando ele para para se fortalecer. E aí ele começa a se robustecer, a se tornar forte e fica pronto a andar naquele deserto e a entrar na terra prometida. Quantos aqui nesta noite estão dispostos a ouvir Jesus falar? Levanta a mão assim, dá glória a Deus. Para Ele estar comigo todos os dias, eu preciso ter essa disposição para ouvir Ele falar. É um princípio básico necessário. Existem algumas outras coisas que eu preciso observar. Eu preciso observar, por exemplo, o princípio básico da entrega. Eu preciso me entregar para Ele estar comigo. Senão Ele não vai estar de jeito nenhum. Ele promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E portanto, uma segunda coisa que eu preciso observar é a questão da entrega, sem restrição. Agora deixa eu falar uma coisa para você, rapidamente. É muito comum a gente chegar na presença de Deus e dizer assim para Deus: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. É muito comum isso. Todos os crentes geralmente fazem isso. Eu também fiz muito disso. Chegando para Deus dizer: Deus, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, por repetidas vezes. E certa vez, quando eu estava orando na minha sala de oração, eu disse isso para Deus. Depois de muitos anos pregando, ensinando, aí a voz de Deus bradou dentro daquela sala e eu ouvi a voz do Senhor dizer assim para mim: que vida você quer entregar para Deus? Que vida você quer entregar para mim? Por acaso você já não sabe que a vida que você tem é minha? Que vida que você tem? Como você quer entregar para mim uma coisa que não te pertence? Se a minha vida... Aí o Senhor começou a me esclarecer uma série de coisas. Aí Ele disse: olha, se a tua vida te pertencesse, ela não te escaparia por entre os dedos. Mas ela não te pertence. E como você quer entregar uma coisa que não é tua? Aí eu cheguei à conclusão que Paulo também falava isso no início do seu ministério. No livro de Atos ele disse assim certa vez: não tenho a minha vida por preciosa. Olha só o que Paulo diz: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor. Depois de alguns anos, passa-se alguns anos, aí Paulo escreve aos Gálatas. Aí ele já não diz assim, ele muda o discurso e diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora levo, ou a vida que agora vivo, em algumas traduções, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só como as coisas mudam. Aí eu entrei em parafuso, porque eu mesmo pensei que eu estava agindo de forma correta, mas aí o Espírito Santo me consolou e eu pensei que eu não tinha mais nada para oferecer a Deus, já que a vida no meu entendimento era o máximo que eu tinha. Aí o Espírito Santo me fez entender que Davi já tinha entendido aquilo que ele estava me ensinando naquele dia. Davi sabia que a vida que Davi levava não era dele. Mas então não tem nada que eu possa entregar ao Senhor? É claro que tem. Davi escreve no Salmo de número 37 o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no demais ele tudo fará. Aí eu entendi que a vida não é minha, mas o caminho é. Se você quiser, é tanto o caminho, é tanto teu, que se você quiser agora, exatamente agora, nesse momento, você levanta daí, de onde você está, vira as costas e sai pelaquela porta e vai para onde você quiser. É teu. Ezequiel já dizia que a vida é de Deus. Ele já dizia: toda alma é minha, a vida do pai é minha, a vida do filho é minha, e toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o caminho Deus deu para você administrar. Aí eu disse: Deus, então tá bom, está aqui o meu caminho, também é teu a partir de hoje, e eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá.
Às vezes a gente chega para Deus e diz: Deus, eu quero entregar minha vida, mas aí sai por aí, por caminhos que a gente mesmo define, por caminhos que a gente mesmo pensou, por caminhos que a gente mesmo traçou, não foi Deus. Mas nesta noite é noite de você fazer um concerto com o Senhor e entregar o seu caminho a Deus. Oh, aleluia! Quantos entenderam e podem dizer amém e glorificar esse Deus maravilhoso? Existem alguns princípios que são básicos, que são necessários para a gente observar, para o Senhor estar conosco. Eu preciso, em terceira instância, eu preciso saber da realidade, para que o Senhor esteja comigo. Veja bem, eu preciso ter consciência da realidade, das tempestades que eu preciso atravessar. As tempestades, elas vêm, elas são uma realidade na vida de todo crente. É uma realidade. Eu preciso ter essa consciência que para Jesus estar comigo eu vou atravessar algumas tempestades. Até porque a Bíblia diz que Deus, ele tem os seus caminhos na tempestade, na tormenta. Agora vale-se dizer que Jesus certa vez ele chega para os discípulos e diz o seguinte: passamos para outra banda. Jesus queria atravessar o lago com os discípulos. E Jesus convida os discípulos a passarem para outra banda. Quando Jesus convida os discípulos para passar, de antemão, pela sua onisciência, ele já sabia que no meio do mar iria se levantar uma tempestade. Mas Jesus, não obstante ele saber que no meio do mar iria se levantar uma tempestade, pastor Simão, ele não diz assim para os discípulos: olha, o negócio é o seguinte, vai se levantar em uma tempestade, mas mesmo assim a gente precisa atravessar para o outro lado. E eu vou convidar vocês a entrar no meu barco agora e vamos tentar passar. Afinal de contas, a gente precisa estar lá. A tempestade vem, eu sei, mas vamos tentar passar. Jesus poderia ter dito isso, mas Jesus não disse isso. Jesus disse simplesmente assim: passamos para o outro lado. Veja bem que não foi os discípulos que convidaram Jesus. Foi Jesus que convidou os discípulos a passarem para o outro lado. E Jesus conhece o fim desde o início. Ele conhece todo o trajeto. Aí chega no meio do mar, o vento se levanta. Levanta-se o vento forte e sopra, muito forte. Jesus está deitado na proa do barco, dormindo, descansando. O mar se revolta e as ondas começam a jogar água dentro do barco onde estavam os discípulos. E eles começam certamente a remar desesperadamente. Em dado momento eles despertam o mestre, despertam Jesus. E dizem para Jesus assim: não te dá por conta que nós estamos perecendo? Aí Jesus se levanta, estende a sua mão e repreende o vento, e o mar se aquieta, e tudo faz bonança. Aí os discípulos ficam assombrados, ficam assustados, ficam impressionados, e olham um para o outro e dizem assim, está no Evangelho de Lucas, e dizem assim: que homem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem? Aí Jesus olha para eles, chama a atenção e diz assim: aonde estava a vossa fé? Mas o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria que, quem sabe, os discípulos fizessem o que ele fez, levantasse a mão e repreendesse o vento, e fizesse com que o mar se acalmasse? Era isso que Jesus esperava dos discípulos? Obviamente que não. Era a primeira viagem dessa natureza que eles estavam fazendo com Jesus. Nunca passava tal maravilha na mente dos discípulos naquela hora, jamais. Eles pensavam nisso, nunca que Jesus esperava que eles orassem e repreendessem o vento e o mar, jamais. Mas o que Jesus esperava dos discípulos então, nessa exclamação: onde está a vossa fé? Jesus esperava que eles atravessassem para o outro lado.
Não obstante os ventos, as tempestades soprando forte, Jesus esperava que eles atravessassem, que eles cumprissem a ordem de Jesus, que disse: passamos para o outro lado. Existem umas pregações muito bonitas. Eu já falei também algumas coisas sobre a águia, sobre a renovação da águia. Talvez vocês já ouviram algumas coisas a esse respeito. Que aos 40 anos, 42, a águia tem que se renovar, tem que renovar o seu bico porque está muito grande, torto, não consegue se alimentar, as suas unhas cresceram, estão tortas, não conseguem pegar a presa, e assim por diante. Dá uma mensagem muito linda. E no meio dessa mensagem, alguns pregadores dizem que a águia, quando ela está no seu ninho, ela forma o seu ninho lá nas rochas, lá no alto. Alguns dizem que quando vem a tempestade, lá em cima, nas montanhas, a águia se lança num voo, e sai do seu ninho, que já está nas rochas lá no alto, e vai para cima. Acima da tempestade passa as nuvens e fica lá em cima, além das nuvens, voando numa boa, tranquilo, até que a tempestade embaixo passa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe o que acontece quando vem a tempestade? A águia se sente desafiada. E ela se lança exatamente no meio das nuvens e enfrenta a tempestade. E começa a voar contra o vento. Sabe por quê? Porque a águia, ela é forte. Ela foi projetada para isso. Ela foi feita para isso. Ela foi criada com a sua robustez. Enquanto não vem a tempestade, a vida da águia é uma vida monótona e vazia. Ela só encontra sentido na vida exatamente quando a tempestade vem, e ela consegue se lançar contra a tempestade. Aquilo para ela é um desafio, e traz para ela o verdadeiro sentido da sua existência. É por isso que Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Ei, tem tempestade aí, saiba que ela faz parte. Ela existe na vida do cristão. Diz uma história que o avião estava passando por uma tempestade, uma turbulência, e sacudiu-se todo e tremeu. E as pessoas estavam apavoradas naquele avião, e de repente um conversa daqui, outro dali, vê alguma coisa para fazer, ninguém tem nada que fazer. E de repente um senhor olha do lado assim, tem um menino pequeno que estava brincando, tranquilo. Aí aquele senhor pergunta para aquele menino: ei, escuta, você não está preocupado? Diz ele: preocupado com o quê? Com a tempestade. Aí diz o menino: não estou preocupado. Mas como? Por que você não está preocupado? Aí diz o menino: não estou preocupado, porque o meu pai está pilotando esse avião. Meu pai é o piloto, eu confio no meu pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para encerrar, deixa eu contar uma coisa que me aconteceu, para encerrar e passar ao nosso pastor. Eu estava trabalhando alguns anos atrás numa empresa. Eu trabalhei 9 anos numa empresa onde eu era gerente de fabricação. E tinha um irmão que trabalhava comigo que se chamava Reuel, um moço solteiro, pastor. Ele trabalhava junto comigo já há uns 3 anos. Ele era meu subordinado e me conhecia como a palma da mão dele. Se ele me visse a 1 quilômetro de distância, ele sabia que era eu que estava vindo, de tanto que a gente conversava e convivia junto todos os dias. E vai que um dia desse, lá na igreja onde eu estava dirigindo, junto com o pastor, no aventureiro, o presbítero irmão Luizinho, que congregava com nós, o Valmor conhece, ele saiu e foi designado para dirigir a igreja do Vigorelli naqueles anos, naquele tempo. E no dia que ele saiu, ele disse assim para mim: irmão Guilmar, eu vou dirigir a Vigorelli, mas domingo que vem eu quero você pregando lá. E quero que você leve o ciclo de oração da igreja, e o ciclo de oração vai cantar e você vai pregar. Digo: tá bom, eu vou lá, eu vou levar o ciclo de oração. Convidei algumas irmãs, algumas somente, porque o ciclo de oração naquela época tinha mais de 80 irmãs. A igreja tinha uns 500 membros mais ou menos. E fomos para Vigorelli e o ciclo de oração cantar, algumas irmãs, porque a igreja lá é pequenininha, muito pequena, dá uns 10 metros mais ou menos de comprimento.
Algumas irmãs foram comigo e elas cantaram e eu preguei naquela noite. Foi uma bênção. E eu tinha uma oração que eu fazia, eu dizia assim, meu amor, eu dizia assim para Jesus na época: Jesus, quando eu for pregar, eu quero que o Senhor se coloque na minha frente. Quero que o Senhor esteja comigo e se coloque na minha frente, porque eu não tenho que aparecer para a igreja, porque a igreja não é minha, a palavra não é minha, a igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor, e a igreja espera alguma coisa do Senhor. Então, por favor, Jesus, se coloca na minha frente. Eu sempre orava assim quando ia pregar. Eu preguei naquela noite e no outro dia, na segunda-feira, eu fui trabalhar. Eu cheguei para o Reuel naquela segunda-feira e disse assim para ele: Reuel, aonde você foi ontem? Aí ele disse assim para mim: eu estive na igreja do Vigorelli. Fui visitar o irmão Luizinho que assumiu aquela igreja. Aí diz ele: inclusive, o ciclo de oração da tua igreja estava lá cantando. E eu te procurei para ver se tu, talvez, quem sabe, estava no meio dos irmãos, mas não te achei, infelizmente tu não estava. Aí eu disse assim para ele: Reuel, e quem é que estava pregando lá? Ele disse assim: olha, não sei. Era um moço lá, não sei de onde, nunca vi. Segunda-feira. Eu saí assim, encucado, coçando a cabeça. Passou a segunda-feira. Na terça-feira eu fui falar com ele de volta. E eu disse assim para ele: Reuel, onde é que você esteve mesmo no domingo? E ele me disse novamente: eu estive na Vigorelli, visitando o irmão Luizinho que assumiu a igreja. Inclusive, eu já te falei, antes do ciclo de oração do aventureiro, eu estava lá, cantando. E eu te procurei lá, inclusive. Bem que tu devia estar lá, diz ele. Estava uma bênção o culto. Aí eu perguntei para ele de novo: Reuel, quem foi que pregou naquele culto lá? Diz ele: não sei, nunca vi, não conheço. Terça-feira. Eu saí coçando a cabeça novamente. Na quarta-feira eu fui de novo. E perguntei: Reuel, me diz uma coisa, onde é que você foi domingo? Aí ele ficou bravo comigo, pastor. Ele achou que eu estava duvidando dele. Aí ele disse, não obstante eu ser chefe dele, ele disse: olha, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, por favor, eu já te disse na segunda, já te disse na terça, e hoje o senhor vai perguntar onde é que eu estive. Eu já não te disse que eu estive na Vigorelli? Você foi mesmo? Eu fui. Quem estava lá? Estava o ciclo de oração da tua igreja cantando. Quem pregou, Reuel? Não sei quem pregou, não conheço, só sei que estava uma bênção. Aí nesta hora eu lembrei da oração e saí pelos corredores da empresa com as mãos erguidas, louvando e glorificando o nome do Senhor e dizendo: Jesus, eu sei que tu estás comigo, na minha frente tu estás, e tu aparecesse para a igreja. Jesus fez aquilo para provar que Ele está conosco. Fique em pé, por favor. Glórias a Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu entrei aqui neste lugar, aqui nesta noite, eu senti a presença dEle. Eu senti a glória dEle, a presença magnífica de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele promete e cumpre. Quantos podem sentir a presença do Senhor nesta noite? Posso fazer uma oração, pastor? Posso? Oh, aleluia, que lindo. Eu quero orar junto com você nesta noite. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso auxílio. Deus é o nosso rochedo. O nosso lugar forte é o Senhor. Levanta a tua mão assim um pouquinho. Eu quero orar contigo com as mãos levantadas assim. Feche teus olhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando nesta noite, Senhor, e eu te louvo, eu te dou graças, porque pude sentir aqui a tua presença, meu Deus, a tua glória, a manifestação da presença gloriosa do Senhor. Agora, Deus, por favor, vai de encontro à tua filha, vai de encontro à tua serva, com aqueles que estão passando por essa tempestade e acham que estão sozinhos. Oh Deus, sim, a tua presença é o que vale. A tua presença, Deus.
Sim, a tua presença é o que importa. Uraia Súria manda Rabagashúria. Abraça, Jesus, a tua filha neste momento que está com lágrimas. Abraça o teu servo que entrou aqui sem esperança, achando que estava sozinho. Abraça, Senhor, aquele irmão que está com aquele problema já faz algum tempo. Oh, Deus! Sim, meu Deus, e manifesta a tua glória, opera milagres, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. God.